Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma videoaula. E na aulinha de hoje vou fazer aí uma discussão bem breve, bem rápida aí sobre tensores, só como um complemento aí do capítulo 2 de transformação de coordenadas, porque aí o capítulo 1 e 2 eles estão muito relacionados a uma grandeza matemática chamada de tensor, que eu vou tentar discutir aqui rapidamente. Beleza? Então, meu nome é Wellington, vou ficar com vocês aí na videoaula de hoje. E antes de continuar, aí se inscreve no canal, deixa seu joinha e lembra de ativar o sininho de notificação para você ir recebendo mais aulinhas aí de matemática, de física e de outros assuntos aí bastante interessantes, tá bom? Bem, o que acontece? Eu decidi não fazer, né, as aulas sobre tensores, porque aí para a gente fazer realmente um conteúdo bacana sobre tensores, como a gente tem feito nessas outras partes, ia demandar muitas aulas. Então, eu pensei que montar só uma discussão rápida, bem rápida mesmo, só para falar da ideia. E aí depois, se eu ver que há interesse no pessoal no canal sobre esse assunto, eu monto uma playlist só sobre tensores que eu acho que vale mais a pena, tá? Do que tentar aqui fazer só um rascunhozinho, algumas continhas bem simples. Eu acho que é um assunto bastante interessante, mas para a maioria dos alunos aí de física, né, é uma ferramenta que é muito importante, mas geralmente é muito usada mais nos cursos de relatividade, né, de eletrodinâmica quântica, essas matérias mais avançadas mesmo, né? Então eu não vejo como uma ferramenta inicial assim que seja tão importante vocês já estarem em férias. Seria legal se vocês puderem, né, aprender isso aí, mas então, do ponto de vista das outras necessidades, eu vou dar uma discussão rápida e depois eu tento fazer alguma outra playlist só sobre tensores, que aí eu acho que vale mais a pena para a gente avançar, tá bom? Mas assim, bem, qual que é a ideia do tensor? Para tentar deixar bem claro. Na verdade, a ideia do tensor, como eu já tinha falado lá no início do curso, ele vai ser uma generalização desses conceitos que a gente fez até agora, de escalar e de vetor. Basicamente é uma generalização. Então, quando a gente pensa, né, na verdade, no que a gente estudou, a gente viu que o vetor ele foi criado ali para representar, né, algumas quantidades, né, que tinham umas características bem específicas. Lá a gente começou falando sobre tem direção, módulo, sentido, mas a gente já viu que na verdade existem quantidades, que eu até já citei alguma, como suscetibilidade magnética, permissividade elétrica, permeabilidade magnética, que elas são tratadas como escalar, mas na verdade elas não são escalares nem são vetores. Então a gente busca, né, criar algumas ferramentas matemáticas para tentar enquadrar essas grandezas que não conseguiram ser enquadradas, né, até então. E é, por exemplo, o caso aí, como eu citei, dessas grandezas. E aí a gente tenta buscar uma ferramenta. E aí uma das generalizações que já ajuda a embarcar mais quantidades é a ideia dos tensores, que nada mais é que uma ferramenta matemática que possui mais coordenadas, né? No nosso caso lá dos vetores, quando a gente considera o espaço tridimensional, o nosso vetor lá vai ter 3 coordenadas. Aí a pergunta é, existem grandezas, né, dentro desse mesmo espaço tridimensional que possui mais coordenadas para representar ela? A resposta é sim. E aí para poder representar essas coisas, algumas dessas coisas aí, a gente precisa de uma outra ferramenta, que nesse caso é uma generalização, né? Então a gente fala dos tensores, né, como uma generalização do vetor. O que era o vetor para a gente? Quando a gente trabalhou e definiu bem a ideia do vetor, a gente viu que o vetor era uma grandeza que se transformava, né, sob rotação como um ponto. Ponto. Essa foi a nossa definição. Então, o tensor, para a gente, também vai ser a mesma ideia. Vão ser grandezas, então a gente pode até fazer assim, só para a gente já pensar. Então, os tensores né, são grandezas, que obedecem uma
equação de transformação de coordenadas, tá bom? De coordenadas também. Só que eles têm uma característica bem interessante, que ele generaliza os vetores. Em resumo, é o seguinte, tá bom? Então, se a gente pensar, né, de maneira bem didática, é o seguinte: os tensores eles são definidos como sendo objetos matemáticos, tá bom? Que em um espaço, vamos colocar assim, ó, n dimensional, eles vão ter n elevado a n componentes. Então, eles possuem n elevado a n componentes. Essa é a nossa ideia. Ou seja, se eu tiver no espaço tridimensional, ou seja, se o meu n for igual a 3, né? Ou seja, estou no espaço 3D, tá bom? Então, eu posso dizer o seguinte, que, deixa eu escrever aqui, ó, que n elevado a zero vai dar uma componente, e nesse caso a gente diz que é um escalar. Se eu tiver n igual a 1, tá vendo? Considerando o caso n igual a 3, eu vou ter aqui 3 componentes, e aí eu vou ter um vetor, tá vendo? Ó? Se eu tiver n igual a 2, aqui eu vou ter 9, não é isso? Que eu vou ter 3 vezes 3 componentes. E nesse caso aqui vai ser uma matriz, né, quadrada aí, ó. Olha que legal, tá vendo? Ó? Então, ó, eu posso ter n igual a 3, n igual a 4, n igual a 4 não, né? N elevado a 3, n elevado a 4 e assim por diante. Então, os tensores, na verdade, eles são uma generalização do vetor e do escalar, ou seja, é uma grandeza, né, que possui mais componentes, mas existe uma regra de transformação de coordenadas sob rotação. Pronto, então é a mesma ideia. Então, você vai ter, nesse caso aqui que é uma matriz, n elevado a 2, vai ter uma matriz, a gente vai ter a mesma ideia lá, de soma de matrizes, subtração de matrizes, né? Vamos pensar assim. Então, toda aquela ideia de soma, de subtração, de multiplicação que dava um produto escalar, e aí no caso dos tensores a gente vai chamar de contração, multiplicação de dois vetores que poderia ter um produto externo, a gente também tem uma multiplicação para esses caras maiores aí, que levam a outros tensores, que aí você vai chamar lá de produto direto, enfim, tá bom? Então, toda aquela lógica a gente tem, só que para objetos com mais componentes, mais trabalhosos, né, de brincar. Então, a ideia do tensor, ela é bem relativamente simples desse ponto de vista, né? Porque existem objetos que possuem mais componentes e a gente não consegue tratar ele como um vetor. Eu quero chegar só nesse ponto, porque todas essas operações matemáticas, né, de multiplicação, e tudo tem que ir refazer, aí é isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter um trabalhinho ali que eu não acho que vai agregar muito agora nesse ponto para as próximas disciplinas de vocês, né? Mas é importante vocês saberem que possui, que existe, né? E que fisicamente, para nós da física, a gente precisa de muitas ferramentas matemáticas para poder explicar. E o tensor ele aparece, na verdade, em vários probleminhas importantes. Por exemplo, o pessoal que nem vai para física, né, vai para outras engenharias. Aí eu penso aí num exemplo bem simples que surge naturalmente na engenharia, por exemplo, né? O tensor, vou pegar aqui um exemplozinho para a gente. Então, é até engraçado o nome, né? É o tensor de tensões. Tá certo? Então, eu vou colocar esse cara como exemplo porque ele é muito comum, tá? Nos cursos, por exemplo, de aparecer lá das engenharias, né? Que o pessoal faz estudo de materiais, né? Que estão sobre tensão. Então, você tem, por exemplo, aí uma estrutura, imagine, e sobre essa estrutura, vamos pensar aqui. Vamos pensar que você tem aqui uma estrutura. Então, você tem uma estrutura aqui e você quer saber quais são as tensões que essa estrutura está submetida, né? E aí você pode fazer um recorte aqui, ó, vamos chamar isso aqui de X, Z
e Y, tá bom? Então vamos pegar essa face aqui, ó, que está aqui na direção X. Então, ó, vamos pegar por simplicidade essa primeira face aqui, ó. Vamos chamar essa face aqui. Então eu tô com o X para cá, né? O Z tá aqui e o Y tá aqui, ó. Pronto. Se você considerar essa face, a gente vai lembrar lá da física básica que você tem aí três tensões, na verdade, associadas. Você tem uma tensão que a gente geralmente chama de pressão, né? Que é aquela que é perpendicular à superfície. Então, a tensão que a gente chama de pressão, deixa eu fazer aqui com de vermelho, né? Então, a pressão é um tipo de tensão em que você calcula força por área, só que a força ela é perpendicular à área, não é isso? Então você tem a pressão. Então você tem uma pressão, por exemplo, nessa área aqui na direção X. Então se eu aplicar uma força, né? Um objeto que eu aplico uma força na direção X, ele vai estar sob pressão, beleza? Mas você também tem outros tipos de tensões. Você tem as tensões que estão sobre a superfície aqui, ó. Você tem uma tensão que pode estar uma força atuando no Y e você pode ter uma força atuando no Z. Olha lá, tá? Na própria superfície. Isso, né, nas engenharias, geralmente eles chamam esse tipo de forças que estão, né, sob a superfície, né? Paralela à superfície, eles costumam chamar isso aí. Aí os engenheiros que estiver assistindo aí, vocês podem me corrigir à vontade, tá, gente? Então, mas é o que a gente vê lá, né? Então, o pessoal costuma chamar isso aí de tensão de cisalhamento. Então, é só para a gente pegar um exemplozinho, para vocês verem que o que é importante, tá? Apesar de eu não querer trabalhar nesse momento, depois a gente faz separado, mas veja só, a gente tem no mínimo, numa face como essa, tá vendo? Ó, três tensões. E essa daí, ó, a força, ela é paralela à área. Pronto. Então a gente tem, basicamente, uma tensão na direção Y, uma na direção Z e uma pressão, uma tensão na direção X. Então, qualquer outra tensão, então pode existir mais para qualquer outra direção. Só que como a gente está pensando que existe uma para cada direção, perceba então que a gente pode, na verdade, enxergar que qualquer tensão sobre essa superfície aqui, ó, ela pode ser uma combinação linear das outras, né? Essa aqui é a vantagem da álgebra linear. A gente consegue fazer essa transposição de ideias lá da álgebra linear, né, de decomposição vetorial, para essas mesmas ideias das forças que estão atuando sobre a superfície. E esse aí é uma das ferramentas muito importantes aí dos tensores, por exemplo, para a engenharia, né, que acaba aparecendo de maneira bem fácil. Você vai compor, quando você enxerga que esses elementos aqui pode acontecer para cada uma dessas áreas, então perceba que você, num cubo, aqui você tem 6 lados, então você tem 6 combinações como essa aí possível. Só que perceba que você tem duas áreas que são a mesma coisa, né? Ó, que estão na direção X como normal. Então a gente reduz o nosso problema, na verdade, para tensões em 3 regiões. Ó. Então eu vou até marcar aqui, ó. Então, eu tenho uma na direção X como normal, tenho uma na direção Z como normal e tenho uma outra aqui na direção Y. Então, eu tenho 3 áreas de interesse, na verdade. E aí, se você pensa dessa maneira, a gente pode reduzir o nosso problema, ó, de 3 tensões nessa área, 3 tensões nessa área de vermelho e 3 tensões nessa área que tem como normal o eixo Y. E com isso, a gente consegue construir, então, na verdade, uma matriz, olha lá que legal, de 9 elementos, 3 para cada uma das faces, e essa matriz a gente chama ela de tensor, tá bom? Nesse caso, não confunda o fato de um tensor, né, poder ser representado por uma matriz e achar que toda matriz é um tensor, tá bom? O inverso não é verdade, tá bom? Mas um tensor, algumas representações, no caso, por exemplo, de um tensor de 9 elementos, uma matriz é uma maneira da gente representá-lo, mas é só para dizer que os tensores são
elementos matemáticos que tem aí várias componentes, então não tem muita coisa. Aí o resto é fazer regra de soma, subtração, multiplicação, tá? Aí você tem que ir brincar mesmo com os exemplos. Mas o fato é isso, ó. Então, no final das contas, se a gente, por exemplo, representar a força aqui, ó, né? Vamos fazer uma representação simplesinha. Vamos chamar de um sigma, que o pessoal gosta de chamar na engenharia para o tensor de tensão. E botar a primeira letrinha como sendo a componente normal, a face. Então eu vou ter, ó, um sigma xx, que é para pressão. Eu vou ter um sigma xy e um sigma xz. E aí eu vou ter a mesma coisa para esse cara aqui, ó. Vou ter um sigma y, eu vou ter um sigma yx e eu vou ter um sigma yz. E aqui em cima também eu posso ter um sigma z. Eu posso ter um sigma zx e um sigma zy. Com isso nós temos aí um tensor, né, com 9 componentes, que eu posso escrever como sigma, tá vendo, ó, de sigma xx, sigma xy, sigma xz, sigma yx, sigma yy, sigma yz, sigma zx, sigma zy e sigma zz. Essa aí que é a nossa ideia, tá bom? E nesse caso, esse cara aí, o nosso sigma é um tensor, tá bom? Que a gente diz de rank 2, tá bom? Então o rank, pra gente, tá associado a esse expoente aqui, ó, tá bom? Então o escalar é um tensor de rank 0, o vetor é um tensor de rank 1, e esses outros tensores são de rank 2, rank 3 e assim por diante, tá bom? Então, basicamente, essa aí é a parte importante. E note que você vai ter aí, ó, um tensorzinho, né, que vai representar, então, nesse caso aqui para engenharia, o conjunto de tensões em que a estrutura está submetida. Aí dá para mostrar que, na verdade, dessas 9 componentes, apenas 6 são linearmente independentes, mas não é o foco, né, da aula aqui. É mais a gente só falar um pouquinho que existem essas coisas e que elas são importantes. E uma coisa bem interessante é que quando a gente cai nesse tipo de componente que tem um caráter matricial, por exemplo, a gente consegue também, se ele se comporta como uma matriz e as regras de operação com matriz funcionam, você pode, por exemplo, aplicar as regras de álgebra linear para conseguir fazer algumas simplificações. Por exemplo, nesse caso aí para engenharia, a grande dificuldade é exatamente estabelecer todas essas componentes das tensões. Você vai ter que calcular 9 tensões, o que dá muito trabalho, né? E aí o que o pessoal faz? Isso vai acontecer muito. Então em física a gente tem lá o tensor de inércia. Em física a gente tem o tensor de permeabilidade, a gente tem o tensor de susceptibilidade, enfim, tá vendo? Eles vão aparecendo e você tem 9 componentes, por exemplo, para você ter que calcular todo mundo, saber o que acontece em todas as direções. Então dá uma trabalheira danada, e aí o que a galera faz é álgebra, cara, né? Então o pessoal tenta, já que no final das contas, né, resumindo, esse tensor de rank 2 para dimensão 3, obviamente, né? Porque quando você vai lá para relatividade dá uns outros pepininhos, mas para esse cara aí, de tensor de dimensão 3, rank 2, você tem uma matriz 9, né? 9 elementos. O que o pessoal faz para tentar facilitar os cálculos é tentar diagonalizar a matriz. Que, em outras palavras, que é exatamente o que a gente vai tentar estudar no próximo capítulo, né? É o que leva à ideia de diagonalização, onde a gente, na verdade, está tentando mudar o eixo, né, de referência para a gente, o nosso sistema de coordenada. A gente vai tentar rotacionar o sistema para tentar encontrar um sistema de referência em que calcular essas componentes aí é mais fácil. E aí você consegue encher essa matriz de zeros, e aí, em vez de você tentar calcular 9 componentes, você calcula menos componentes. Resumindo, é isso, tá bom? E se você diagonaliza, você sai de uma matriz de 9 elementos para uma de 3 elementos, porque o resto é zero fora da diagonal, tá bom? Mas aí é um assunto para a gente iniciar, né? É até para dar uma motivação.
para vocês entenderem por que a álgebra linear é tão importante, principalmente em física e engenharia, né? Que aí a gente tem algumas situações em que é complicado a gente encontrar e calcular os elementos do nosso problema, e aí o que a gente faz é buscar sistemas de referência que simplifiquem os nossos cálculos. Lembrando que ao fazer a rotação, a gente já discutiu que isso não altera em nada o nosso problema, só muda efetivamente a carinha com que representamos os nossos vetores ou os nossos tensores. E aí a gente pode enxergar, por exemplo, uma matrizinha como essa aí, ó, como um tensor de rank 2, tá bom? E aí essas coisas aí começam a ficar conectadas, tá bom? Então é isso. Então aqui é só uma conexão mesmo que eu queria tentar trazer para vocês, falar que existem esses elementos, tá bom? Mas que, para finalizar, eles não são os únicos importantes. Existem outros, tá certo? Que também tem que ser levado em conta. Por exemplo, né? Existem aí alguns problemas em física, principalmente na parte de mecânica quântica, que você não consegue representar as grandezas nem por um escalar, nem por um vetor e nem por um tensor de segunda ordem, resumindo, tá bom? Você não consegue fazer. Então, esse sistema aí, ele não é completo porque simplesmente a ideia de tensor, já que é uma generalização, ela não consegue embarcar toda a física que já existe, tá bom? E aí, às vezes, é preciso criar novas ferramentas. Um exemplo, tá bom, que vocês vão se deparar, principalmente aí no curso de mecânica quântica, é a ideia de espinores, tá bom? Não vou entrar no detalhe agora, fica para um outro capítulo para falar disso, tá bom? Mas o espinor, por exemplo, nem é um escalar, nem é um vetor, nem é um tensor, não é nada disso. E aí é uma outra estrutura matemática que precisa aí de videoaulas dedicadas só para elas, para a gente poder entender isso. E aí o cara usa esses caras lá para representar, por exemplo, os elétrons, né? Porque a gente não consegue representar um elétron simplesmente usando essa ferramenta que a gente tem aqui hoje, tá bom? Mas ela é útil para um montão de coisa, essa matemática aí a gente precisa aprender. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa discussãozinha rápida, tá bom? E aí, se vocês desejarem, deixem nos comentários que aí, assim que eu tiver um tempo, eu começo a montar uma playlist só sobre tensores, como é que usa, né, para as pessoas que têm interesse aí em desenvolver um pouco de matemática em relatividade, nessas outras disciplinas mais avançadas, tá bom, pessoal? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele joinha aí na videoaula. Aquele abraço.